Da Empresa Brasileira de Comunicação, da TV Brasil, a jornalista Tereza Cruvinel. Então, eu convido a todos para que tomem os seus lugares e vamos iniciar. Nesse meio tempo, eu também vou avisar a vocês que, após o almoço, teremos a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, que falará sobre a legislação brasileira. A pergunta: a legislação brasileira garante a liberdade de imprensa? Após a sua fala, teremos uma mesa com a senadora eleita pelo Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, o doutor Luiz Francisco de Carvalho Filho, que é advogado, e ele é advogado criminal e articulista do jornal Folha de São Paulo, o deputado Miro Teixeira e também o doutor Rodrigo Colarço, juiz de Direito. Esse evento é produzido pela TV Cultura com apoio do Instituto Vladimir Herzog. E eu passo a palavra ao meu companheiro, vice-presidente de conteúdo da Fundação Padre Anchieta e TV Cultura, Fernando Vieira de Mello. É com você, Fernando. Muito obrigado, Alexandre. Eu queria inicialmente cumprimentar a Tereza Cruvinel, presidente da TV Brasil. Muito obrigado pela sua presença nesse seminário, muito nos honra para participar desse debate. Os meus amigos de longos anos, Américo Martins, diretor da Rede TV, com quem tive a oportunidade nos tempos de BBC de formatar projetos conjuntos para a televisão brasileira, muito admirador do seu trabalho, como também do meu amigo Eugênio Butti. Quebramos juntos aí muitas pedras ao longo do caminho. Eu acho que antes de entrar na questão desse nosso debate, que é a TV pública, eu queria também dar um pitaco aí em relação à discussão da liberdade de imprensa e as novas mídias. Muito se falou nesse tempo todo sobre a discussão do marco regulatório e do controle da mídia. Eu me lembrava hoje de manhã que há cerca de 30 anos, de 20 a 30 anos atrás, a IBM sempre fazia anualmente encontros de jornalismo e trazia profissionais do mundo inteiro com quem podíamos trocar experiências. Num desses seminários, acho que foi o segundo de uma série de 4 ou 5, veio ao Brasil um pesquisador do MIT que anunciou que, num futuro próximo, estaríamos lendo jornais através de um instrumento eletrônico, né? Que hoje está aqui, né? E que ganhou espaço no mundo inteiro e trouxe aos jornalistas, principalmente, um sentimento de independência econômica. Agora temos acesso à produção jornalística pessoal e individual, não só a produção, como também a distribuição desse conteúdo. E justo agora que a gente tem a possibilidade, aí estou falando do sentimento do profissional, justo agora que a gente tem a possibilidade de ser economicamente independente, vem jogar água no meu chope com essa discussão de controle da mídia. Queria destacar esse ponto porque eu acho que é uma questão relevante, porque há uma euforia, né? Sinto nos profissionais de comunicação, nos jovens, todo mundo hoje tem uma câmera, está produzindo a sua própria reportagem, está produzindo o seu vídeo. Enfim, existe uma euforia entre os profissionais de comunicação com a chegada dessas novas tecnologias, que não há controle de imprensa que será capaz de conter essa onda. Acho que existe no Brasil um ditado, um infeliz ditado, né? Que tem lei que pega e lei que não pega. Essa do controle da mídia, certamente é uma lei fadada a não pegar, né? No que diz respeito, evidentemente, estamos aqui para respeitar a Constituição e todas as leis do país. Mas, evidentemente, existe um sentimento da sociedade, existe um sentimento dos profissionais, existe uma euforia, uma possibilidade de produção e veiculação de informação hoje no país jamais alcançada, misturada à conquista da liberdade da democracia brasileira, que hoje já está absolutamente dentro do nosso, já é um patrimônio da sociedade. Vejo com muitas dificuldades
que essa lei possa, se vier a ser estabelecida, que essa lei possa vingar. Agora, ao mesmo tempo em que a gente vive esse momento de multiplataformas, para entrar na questão da TV pública, a televisão no Brasil ainda é o veículo mais importante que existe, das comunicações. Eu estava destacando aqui até uma pesquisa feita pela SECOM, que confere à televisão brasileira 83% de audiência dos brasileiros. Até vou puxar o número aqui para ver se eu falo com precisão. Mas, de qualquer maneira, os telejornais no Brasil têm uma audiência hoje que é significativa, a despeito aí de toda essa evolução das novas mídias. Os telejornais no Brasil detêm uma audiência, o telejornal é o veículo preferido do brasileiro para se informar, e nesse sentido que eu acho que é importante abrir a nossa discussão. As TVs públicas, de uma forma geral, aqui no Brasil, e fala aí da TV Cultura, pois a Tereza pode dar aí a visão da TV Brasil, do ponto de vista financeiro, ela não tem a mesma capacidade competitiva das TVs abertas. TV Globo, TV Record, SBT, Bandeirantes, enfim, os canais abertos têm no comercial um faturamento que permite a essas emissoras um investimento significativo, estabelecendo uma rede nacional de correspondentes, uma rede internacional de correspondentes, uma capacidade de mobilização do seu departamento de jornalismo, que fica muito difícil para uma TV pública entrar nessa competição de forma adequada. Então, sabedor disso, na TV Cultura nós procuramos nesse momento, e ontem foi muito dito aqui exaustivamente que o jornalismo precisava apresentar novidades todo dia, que nós precisamos de alguma maneira surpreender o telespectador todo dia. Nós formatamos um novo Jornal da Cultura, né? Procurando exatamente o diferencial, buscando exatamente, como diz o nosso presidente João Sayad, ter uma TV atraente. E esse Jornal da Cultura, ele foi formatado para que ele pudesse cumprir dois objetivos básicos. O primeiro deles é explicar a notícia. Na medida em que todos os telejornais das grandes emissoras têm ali uma capacidade de produção, uma capacidade de mobilização e vão dar a notícia de uma forma mais completa, mais apurada, com melhores imagens do que nós poderíamos no nosso dia a dia, cabe a nós, naquele momento, poder dar um enfoque diferenciado dessa informação. Então, vamos explicar a notícia, tentar traduzi-la, por isso o tempo do telejornal é maior, o espaço é maior, temos 1 hora de telejornal diariamente, e com a presença de 2 debatedores, nós tentamos também provocar um debate absolutamente pluralista, dando enfoques diferenciados, uma abordagem mais ampla, provocando o contraditório todo dia. A gente fica muito feliz quando, ao final desse telejornal, houve um debate muito rico, houve muita divergência, houve a colocação de ideias novas que não estão no dia a dia do nosso noticiário, e por isso estabelecemos uma bancada de debatedores, trazemos a cada dia da semana 2 pessoas, sempre com linhas de pensamento diferentes, para enriquecer esse debate. O Eugênio Butti é um dos nossos debatedores às segundas-feiras, ao lado do Demétrio Magnoli. Às terças-feiras temos o Vladimir Safatli e o professor Marco Antônio Villa. Enfim, vou acabar me esquecendo de todos eles, mas são figuras de notório saber. São filósofos, professores, economistas, sociólogos, gente que, como diz um amigo meu, tem garrafa velha para vender, gente que entra numa discussão com muita consistência, com muito conteúdo e tem algo a acrescentar. E os resultados desse telejornal, com o pouco tempo que ele está no ar, enfim, e com a pouca capacidade de divulgação que nós temos, já são muito animadores. Ele é conduzido pela Maria Cristina Poli, que é uma prata da casa, trabalhou na TV Globo também, e ela vai conduzindo com muita competência
esse debate no dia a dia. Então, qual é o papel da TV pública nesse momento? No caso da TV Cultura, o que nós identificamos nesse cenário da mídia é justamente buscar oferecer um jornalismo absolutamente pluralista, independente, e que também tenha um diferencial, que possa oferecer ao telespectador aquilo que ele não encontra nas TVs abertas. Porque, de alguma maneira, aquele tipo de noticiário, aquele tipo de formato já está atendido, em grande parte, pelas emissoras concorrentes. Dá outro exemplo, temos o nosso Cartão Verde, que é, na medida do possível, o nosso Roda Viva do Esporte, trazendo uma vez por semana um grande personagem do esporte. E é um espaço que permite uma abordagem da gestão do esporte no Brasil mais ampla e que não acontece nas emissoras concorrentes, porque, evidentemente, elas estão muito mais concentradas no espetáculo, na transmissão do evento esportivo. Então, não cabe à TV Cultura transmitir o Campeonato Brasileiro, nem tem recursos para isso, mas ela vai, a cada semana, ter um espaço na sua programação para debater o futebol, e a gestão do futebol, e a gestão de outras modalidades esportivas. O Metrópolis é outro programa que também procuramos, nessa nova fase da gestão do presidente João Sayad, revitalizar, porque é o único programa que existe em TV aberta hoje, aberto, com espaço consistente, para uma agenda cultural relevante. Todos os grandes artistas que passam por São Paulo passam pelo Metrópolis. Inclusive, convido-os hoje, na edição dessa noite, o Cadão Volpato entrevistou aquele grande ator, Ricardo Darín, que passou pelo Brasil, ator argentino de muito sucesso, e é a 100ª entrevista que o Cadão Volpato fez em pouco mais de 2 meses que ele está aí à frente do Metrópolis. Abrimos também uma nova frente aqui na programação da TV Cultura dedicada a documentários. Estamos trazendo documentários do mundo inteiro, documentários da mais alta qualidade, oferecendo ao público brasileiro biografias de grandes músicos, de grandes artistas, de grandes políticos. Tivemos um documentário espetacular sobre os anos do Kennedy na Casa Branca. Enfim, buscamos, com essa nova programação da TV Cultura, um novo espaço que a TV pública deve ter nesse momento de tanta concorrência. E uma concorrência que, para uma TV que ela depende em parte de recursos do Estado, em parte de uma outra receita comercial, evidentemente que esses recursos são escassos diante de uma competição cada vez mais feroz que a gente vive na mídia. Mas existe o espaço para essa TV oferecer uma programação de qualidade, uma programação diferenciada, uma programação também para um público novo, né, que teve acesso à cultura, nunca teve antes. A partir do crescimento econômico do país, existe uma classe emergente que hoje tem acesso à cultura e está buscando referências, está buscando orientação, está buscando formação. E cabe a uma TV pública, e nesse sentido estamos empenhados nisso, a TV Cultura busca também atender a esse público, oferecendo uma programação qualificada, mas também com muita orientação e com muita informação. Então, acho que é esse o recado que eu queria deixar para vocês, né, abrindo essa discussão aqui sobre a TV pública neste seminário de liberdade de imprensa. Queria passar a palavra a Tereza Cruvinel. Muito ligado. Bom dia a todas, a todos. Quero agradecer à TV Cultura, a pessoa do seu presidente, Dr. João Sayad, pelo convite, a oportunidade de estar aqui interagindo com vocês, cumprimentar pela iniciativa, também a pessoa do Alexandre, um velho companheiro de muitas trincheiras jornalísticas ao longo dessas últimas décadas. Cadê o Alexandre? Alexandre foi a pessoa com quem eu primeiro fiz um programa de televisão, lá se vão muitas décadas. Eu queria dizer ao Fernando que, na verdade, o tema que nos está proposto dentro da temática geral
pelo que me parece, do seminário, a temática é as emissoras públicas e a liberdade de imprensa. Eu queria me ater a esse aspecto, embora ache sempre oportuno quando se discute, como ele fez, o papel de uma televisão pública. Concordo com ele que é verdade, uma televisão pública tem um papel diferenciado e complementar no sistema de radiodifusão. E é por isso que a nossa Constituinte, muito sabiamente, e temos aqui um dos participantes da Constituinte, o deputado Miro Teixeira, e ele foi um dos que ajudou a redigir o artigo 223, que prevê complementaridade entre os sistemas de radiodifusão estatal, público e privado, né? Este tripé, né, esta complementaridade é que deve garantir, ainda não garante plenamente, um sistema de radiodifusão plural e completo, democrático, permitindo a expressão dessas três dimensões da democracia, né? Então, dentro desta lógica do público, estatal e privado, cabe à televisão pública oferecer um serviço diferenciado e complementar aquilo que, de fato, a televisão comercial não faz pela sua própria natureza, ou aquilo que também não compete aos canais estatais, né, como temos aí a TV NBR, a TV Câmara, Justiça, Senado e outras, que são canais de expressão de poderes do Estado. Então, entendamos aqui nesse debate a televisão pública ou a emissora pública, né? No caso da EBC, quer dizer, eu represento uma empresa que está construindo o sistema público federal que não se esgota na televisão pública, né? É um sistema que responde ao artigo 223 da Constituição, quer dizer, ele tem também rádio, web, agência de notícia e televisão, né? Então, queria concordar com a natureza diferenciada e complementar, que deve se expressar em toda a programação e não só no jornalismo. Eu gosto muito de brincar com os meus colaboradores, não tentemos fazer o Jornal Nacionalzinho, porque esse já tem quem faz muito bem, o nosso tem que ser diferente, complementar, né? Então, queria concordar com você, mas passar ao tema que nos está proposto, as emissoras públicas e a liberdade de imprensa. Quero dizer também aos companheiros da TV Cultura que eu acho sempre muito oportuno discutir liberdade de imprensa e censura, assim como acho sempre muito oportuno lembrarmos ditadura e falarmos de democracia, para que nunca esqueçamos a diferença entre uma coisa e outra, para que reiteremos sempre o nosso horror à primeira, a ditadura, e o nosso apreço pela segunda, a democracia. Acho que sempre é válido, sempre é bom, sempre é necessário. Agora, esta é uma oportunidade, digamos assim, histórica e permanente que devemos cultivar. Não vejo conexão no debate com nenhuma ameaça real, concreta, efetiva, tangível, palpável, apontável, né, ao exercício da liberdade de imprensa neste momento em nosso país, né? Se formos entender a liberdade de imprensa como a plena liberdade para que os veículos de comunicação, de qualquer natureza, públicos, estatais ou privados, publiquem, difundam, através de sons, imagens, de qualquer forma de expressão, notícias e conteúdos, né? Podemos dizer, com certeza, sem medo de erro, que vivemos uma fase de absoluto, pleno exercício da liberdade de imprensa, tá? O Fernando Vieira de Mello mencionava aqui uma lei de controle da mídia, né? Desconheço uma lei de controle da mídia, graças à iniciativa do deputado Miro Teixeira, aqui presente, foi revogada a truculenta lei de imprensa, né? O que se está debatendo é outra coisa. Eles estiveram aqui duas semanas, representantes de órgãos reguladores de diferentes democracias, né? Representantes da ERC de Portugal, que é a Agência de Regulação de Conteúdo, e de várias outras agências de países democráticos, né? E o que a gente estava discutindo, eu participei desse seminário, muitos daqui participaram, foi como podemos avançar em marcos regulatórios democráticos na era da convergência de mídias. Isto é outra coisa. Censura é o controle prévio da informação, né? Regulação é outra coisa, né? Regulação é, por exemplo, você tratar a liberdade de imprensa
como absoluta e intocável, mas assegurando outros direitos, né? O direito, por exemplo, o direito de resposta. Como se regula o direito de resposta? Deve ou não deve existir? Depois que eu sou também gestora de uma empresa pública, eu conheço isso, né? Eu provo disso, né? Da inexistência da garantia de direito de resposta no Brasil, né? Eu acho que essa é uma questão a ser discutida, né? Mas passemos à questão da liberdade de imprensa nas emissoras públicas de comunicação. Acho que estas, mais até do que todas as outras, embora o jornalismo e a tarefa de informar, o compromisso com o direito à informação, não deva observar diferenças entre a propriedade ser privada, estatal ou pública, né? Mas a empresa pública de comunicação, as agências públicas de comunicação, chamemos assim, mais que todas as outras, têm compromisso sagrado com o exercício da liberdade de imprensa. São sustentadas por recursos públicos, são propriedade da sociedade, né? São fiscalizadas pela sociedade. Estas têm, digamos assim, a obrigação, não mais do que legal, né, e ética, de estarem subordinadas ao interesse público. Foram criadas para isso. Não há lucro, não há publicidade, não deve haver numa empresa de comunicação pública, e não estamos falando de empresa de comunicação governamental, nem estatal, nem corporativa, mas daquelas que efetivamente pertencem à sociedade, né? Estas não praticam, não buscam lucro, não veiculam publicidade, exatamente para que tenham como único patrão a sociedade. Por isso, eu não receio dizer que as emissoras públicas, né? E no Brasil a gente diz isso de forma muito restrita, porque nós temos o quê em matéria de emissoras públicas? Nós temos a televisão pública, a TV Cultura de São Paulo, que entre um conjunto de emissoras educativas criadas nas décadas de 70, outros um pouco antes, evoluíram como uma televisão pública, junto à TV do Rio de Janeiro, que hoje faz parte da TV Brasil, né? A TV Minas, a grande maioria destas emissoras acabou sucateada, acabou sem projeto. A grande maioria dessas emissoras hoje integram uma rede que a TV Brasil está construindo, tentando dar projeto e sustentabilidade para essas emissoras. São as TVEs aí de todos os Brasis profundos, a grande maioria delas em situação precária. Nessas emissoras, não tenho receio de dizer, nas emissoras que alcançaram status público mesmo, de emissora pública, que tem uma regulação, né, que ali se pratica a liberdade de imprensa, né, com muita segurança e com muita observância. Isso significa observar também, não o direito de publicar tudo que uma empresa quer, mas também observar os parâmetros do direito à informação no sentido mais lato, né? A pluralidade, por exemplo, né? Que é a pluralidade? A liberdade de imprensa não é só o direito de publicar tudo de uma forma monocórdia, né? Um pensamento. O que é a mídia monopólica? É uma expressão hoje digamos, das fronteiras democráticas do mundo, né? Discutir a mídia monopólica no sentido de que não podem os meios de comunicação expressar só um pensamento, só uma verdade, só um ponto de vista. A democracia contemporânea é um compromisso também com a pluralidade de opiniões, com a diversidade cultural, por exemplo, né? Então, nas emissoras públicas, onde há uma regulação, há uma obrigação. Vou falar da EBC muito rapidamente, eu não queria ficar aqui falando do que exatamente de uma só experiência. Nós temos algumas experiências públicas, a experiência de comunicação pública da TV Cultura é muito vitoriosa, eu tenho muito respeito por ela, né? Mas nós temos uma regulação, a EBC tem uma regulação muito clara, a Lei 11.652, que tem cota de conteúdo regional, que tem cota de produção independente. Nós não reclamamos disso, não. A gente acha bom ter essa regulação, porque isso faz desta empresa uma coisa da sociedade a serviço dela e da diversidade. Nós temos normas para o jornalismo observar a isenção, a busca da objetividade e o respeito estrito à pluralidade. Por isso, a gente mede telejornal com fita métrica, para que tenha o contraditório. Liberdade de imprensa é também o contraditório, não é o monocórdio,
se não é a liberdade só de um lado, né? E eu assim, diria que as emissoras públicas têm, por terem regulação, elas têm um compromisso mais próximo, mais cogente com a observância da liberdade de imprensa. Mas neste sentido, né? Não só a liberdade de ficar publicando o que quer, a liberdade de observar o direito do outro, do cidadão também, a boa informação, a pluralidade de opiniões. Além da regulação, as emissoras públicas também são mais porosas, né, no sentido de que elas têm ouvidorias, né? Aqui tem, nós temos, outras emissoras públicas têm. Elas têm uma ouvidoria porosa à sociedade, né? Eugênio Butti dirigiu a Radiobras e lá implantou mecanismos importantes no sentido de abrir-se a porosidade. A ouvidoria que nós herdamos foi implantada por ele, ainda quando a Radiobras era, mesmo sendo ela uma empresa estatal naquele tempo, o Eugênio criou lá mecanismos de comunicação pública que, digamos, se tornaram mais juridicamente perfeitos depois da aprovação da Lei 11.652, e elas têm organismos de fiscalização da sociedade, eu acho que eu estou encerrando, 10 minutos, elas têm mecanismos de fiscalização, né, os nossos conselhos, que representam a sociedade, né? Então, o Conselho Curador da EBC, ele tem outra forma de ser composto, de composição, assim como a Fundação Padre Anchieta tem também o seu conselho, mas estes conselheiros representam, né, digamos assim, um arco institucional onde a sociedade civil que é majoritária. No nosso, por exemplo, a gente tem 15, 17, 18 da sociedade contra 4 do governo federal, né? Então, absoluta predominância do ponto de vista da sociedade. E esses conselhos têm poder efetivo. Eu não conheço bem o regimento do conselho da Padre Anchieta, já li, mas não conheço tão em detalhes para arriscar falar alguma coisa aqui. Mas o nosso, por exemplo, tem o poder de demitir, né? 2 advertências sobre um erro no jornalismo, né? Um erro, assim, uma inobservância dos princípios da comunicação pública, da natureza democrática, pluralista, da observância da liberdade, etc. Qualquer 2 advertências do Conselho ao responsável por um determinado conteúdo ou determinada prática jornalística ou de programação resulta em sua demissão, né? O mandato, a intocabilidade do diretor-presidente, não para dar emprego a ele, mas para dar-lhe independência em relação ao governo federal, porque, sim, as emissoras públicas, aí tem outro aspecto, na medida em que tem dinheiro público envolvido, podem ter a liberdade de imprensa afetadas por ingerências do Estado brasileiro. Para isso existe um conselho, para isso existem mecanismos como, por exemplo, mandatar o diretor-presidente ou o mandatário maior de uma instituição, muito importante, para que ele possa resistir a pressões, para que ele seja indemissível, a não ser pelo conselho que representa a sociedade, né? Outros instrumentos também de garantia. Mas é claro que sempre haverão pressões, podem acontecer. É natural que os estados, que os governos todos queiram ser bem tratados, queiram que, bom, se eu não controlo a mídia privada, pelo menos a pública devia me tratar bem, né? Isso pode acontecer? Pode. Dependerá dos melhores instrumentos, e nós estamos construindo os melhores instrumentos para preservar as instituições de comunicação pública, e depende também da sociedade se apropriar, né? Se apropriar e entender, isto é meu, essa televisão é nossa, essa aqui não tem governo que deve ingerir nela, e nem publicidade, né? E nem mercado, porque essa não deve estar subordinada nem ao governo, nem ao mercado. Mas, da mesma forma, a sociedade também deve vigiar os veículos privados. Acho que a mídia será tão mais livre, mais influente e instrumento forte da democracia, na medida em que os leitores, os telespectadores, todos os dias também, e eu acho que a sociedade brasileira cada dia mais exercita isso, tanto em relação aos veículos privados como aos veículos públicos. Onde é que estão tentando nos enganar? Onde é que estão tentando nos mentir? Onde é que essa matéria não é bem verdade? Onde é que, sabe, essa desconfiança é saudável, essa vigilância é importante, mas, da mesma forma, é importante garantir ao cidadão alguns instrumentos, né,
de regulação. Por isso, eu acho que o debate ainda está mal compreendido. Ele deve ocorrer, ele vai ocorrer mais cedo, mais tarde, não sei em que ritmo, mas a questão de regulação é aprofundamento da democracia, não é ameaça à liberdade de imprensa. Bom, estourei acho que o tempo aqui. Estourei não estourei, estou dentro dele, eu sou muito observadora do tempo. Paro por aqui e a gente continua nas perguntas. Obrigada. Obrigado, Tereza. Só registrando que nós continuamos com o Seminário Cultura de Liberdade de Imprensa, com apoio do Instituto Vladimir Herzog, está sendo transmitido ao vivo pela nossa internet, pelo Facebook, pelo Portal Terra, pelo iPhone e também pelo iPad. Enfim, uma transmissão em multiplataforma desse Seminário de Liberdade de Imprensa. Queria passar a palavra ao Américo Martins, que pode nos contar um pouco da experiência dele lá na BBC, uma TV pública que é uma referência no mundo inteiro. Obrigado, Fernando. Eu queria agradecer o convite da TV Cultura. Acho que esse seminário aqui está sendo de alto nível e muito apropriado. Gostando muito da iniciativa. E eu, obviamente, eu acabei de chegar ao Brasil, na verdade, em julho de 2010, para assumir o cargo de diretor nacional de jornalismo da RTV, portanto, uma empresa de comunicação comercial. E eu, num certo sentido, ainda estou me sentindo um pouco estrangeiro no meu próprio país. Eu fiquei 13 anos em Londres, sendo estrangeiro lá, de fato, e aqui me adaptando a muitas coisas. Mas eu tenho muito vivo na minha memória, obviamente, o que todas as minhas experiências em Londres. Eu queria dividir um pouco disso com vocês, passar um pouco dessa experiência na BBC e queria aproveitar também para mencionar um pouco como a sociedade britânica lida com essa questão da regulação da mídia. E eu queria, a Tereza já tocou um pouco nisso, eu queria tentar esclarecer como os britânicos veem essa coisa de empresa estatal e empresa pública de comunicação. A BBC é o que eu acho o melhor exemplo de uma empresa genuinamente pública de comunicação. E ela é fundada, a BBC é fundada em basicamente 3 grandes pilares que sustentam essa condição de ela ser uma empresa pública. Primeiro, ela não tem publicidade nenhuma e ela tem uma independência de financiamento total. O Parlamento britânico aprova um orçamento, aprova uma license fee, é um imposto que toda residência britânica que tem um aparelho de televisão em casa tem que pagar. Isso é mais ou menos 145 libras por ano, que é muito mais barato que comprar um jornal todo dia, por exemplo, para sustentar uma máquina enorme como a BBC, que são, só para dar um exemplo, 9 canais nacionais de televisão, entre os digitais e os analógicos. E todo mundo que tem um aparelho de televisão em casa paga essa taxa. Isso dá mais ou menos 12 bilhões de reais por ano, o que é praticamente o bolo publicitário da televisão no Brasil. Então, a BBC é do tamanho praticamente de todo o bolo publicitário de TV no Brasil. E esse dinheiro não passa pelo governo, vai diretamente para os cofres da BBC. A participação ali é que o parlamento define quanto é essa license fee, quanto é que essa taxa, esse imposto que é pago. Então, isso é fundamental porque a BBC sabe quanto dinheiro vai ter em caixa por um longo período. Recentemente, eles resolveram, inclusive, congelar essa license fee pelos próximos 6 anos, o que quer dizer que estão cortando esse orçamento da BBC em termos reais, mas ela sabe exatamente quanto dinheiro vai ter nos seus cofres nos próximos 6 anos e ninguém vai mexer nele. Não há força política que venha mexer nisso. Ela também tem uma independência de gestão. O diretor-geral, num determinado momento, quando precisa se escolher um diretor-geral, sai um anúncio nos jornais, procura-se diretor-geral da BBC, e as pessoas se candidatam. E existe um board público com assento o Ministério da Cultura, que faz parte disso, é a inferência do governo, no caso, mas também com membros da oposição, e eles acabam definindo quem é o diretor-geral. Óbvio que tem pressões e etc., mas é uma escolha que não é uma coisa indicada pelo primeiro-ministro. E é um processo que é dirigido muito mais pelo parlamento do que pelo governo do dia. E, obviamente, a Grã-Bretanha, uma das grandes democracias do mundo, é um regime parlamentarista, o que já transforma toda a discussão em qualquer paralelo. Queria até dar um health warning, como diriam os meus amigos britânicos, um aviso aqui, que eu acho muito difícil ficar tentando replicar o que acontece lá com o que acontece aqui. Eu só estou dividindo com vocês a verdade, qual é a situação na Grã-Bretanha. E o terceiro ponto, que é fundado nesses outros 2 pilares, a independência
de gestão e a independência financeira é a independência editorial. Com essas duas coisas, eles conseguem ter independência editorial. Nos meus 13 anos de BBC, no final agora, eu era editor executivo para as Américas, responsável por todas as operações da BBC nas Américas. Eu jamais recebi, para não dizer que jamais recebi, eu recebi uma vez uma carta do Ministério das Relações Exteriores perguntando por que o nosso serviço espanhol se referia às Ilhas Malvinas como Ilhas Malvinas / Falklands. E eles queriam que chamasse só de Falklands. E eu respondi muito educadamente, quase como um britânico, numa carta dizendo: não é problema dos senhores, e se eu ficar falando que é simplesmente Falklands, vão achar que existe um outro conflito entre a Argentina e a Grã-Bretanha, porque na América Latina ninguém sabe o que são Falklands. Todo mundo conhece Malvinas, ninguém nunca mais tentou fazer absolutamente nada. E foi uma carta completamente questionando por que acontecia isso. Foi a única vez que teve qualquer tipo, que eu tive qualquer tipo ali de ação de alguém querendo me dizer o que eu deveria fazer ou não deveria fazer. Isso, inclusive, internamente. Mesmo a direção da BBC nunca fez nenhum pedido a favor ou contra nada. Então, existe, de fato, independência editorial. A BBC, inclusive, não tem editoriais, não tem opinião. Ela ouve analistas, ela tem analistas, ela faz análise, etc., mas ela deliberadamente não tem opinião, porque ela pertence a toda a sociedade e deve dar voz a toda a sociedade. Um pouco o que a Tereza colocou. Lá na Grã-Bretanha, a sociedade acha que a BBC é dela, porque a BBC é dela. Se a BBC um dia fosse privatizada, etc. e tal, ela não ia um leilão para algum grupo comprar, eles provavelmente iam devolver os recursos disso às pessoas que financiam a BBC, que são as pessoas que pagam license fee. Então o dinheiro vai diretamente das residências britânicas para a BBC. E a população, inclusive, chama a BBC de auntie, de tia. A BBC é a tia delas. Também tem todo um histórico, né? Ela tem muitas décadas aí servindo a sociedade britânica. Agora, eu acho muito difícil se replicar completamente esse modelo aqui no Brasil. Então, de novo, essa coisa do health warning. A sociedade britânica funciona de uma forma, tem instituições que consolidadas de determinada maneira, é um sistema parlamentarista, existe uma clara distinção entre o que é público e tocado pelo parlamento e o que é o governo do dia. São coisas mais complicadas aqui. E a BBC, obviamente, também sofre pressões, tem falhas, etc. Só estou descrevendo como é que é o arcabouço ali que eles têm para tentar garantir a independência editorial. E existe uma coisa interessante também, que a BBC é regulada por um negócio chamado BBC Trust, que é uma espécie de conselho curador da BBC, com, se não me engano, 16 membros, representantes da sociedade, um pouco como a Fundação Padre Anchieta aqui da TV Cultura. É um conselho pequeno, mais ou menos 16 pessoas, com vários representantes da sociedade, e não necessariamente gente que tem a ver com comunicação. Tem gente de todas as áreas ali. E a BBC responde diretamente a esse trust. Então, esse trust é que regula a BBC, mas todo o resto do sistema de telecomunicações, de televisão, na Grã-Bretanha é regulado por uma entidade chamada Ofcom, que é o Office of Communications, que regula o sistema, mas não regula a BBC, o que é curioso e é uma dessas coisas britânicas. Existe muita discussão se deveria regular ou não deveria regular. Mas, no nosso caso, por conta do debate aqui, do momento que nós estamos vivendo aqui, eu acho que seria interessante dividir com vocês. Alguns de vocês, obviamente, já sabem como funciona a Ofcom, mas acho que seria importante também dar uma pincelada como é que funciona esse organismo que regula a televisão lá. Para começar, não existe censura. A Grã-Bretanha é uma democracia consolidada e eles não tolerariam a censura. Mas a Ofcom presta atenção no conteúdo, não existe nada de censura prévia, nenhuma televisão tem que passar nenhum conteúdo jamais para a Ofcom, mas se as pessoas se sentirem ofendidas ou se houver casos de abuso, etc., elas acionam a Ofcom para tentar investigar o que aconteceu. A Ofcom responde ao Parlamento também, aí outra, de novo, uma grande diferença entre o governo do dia e o Parlamento, é uma espécie de agência reguladora, que, de novo, não faz censura, não interfere no dia a dia das empresas e, na verdade, se manifesta com relação ao conteúdo com ocasiões muito raras, até porque as próprias empresas têm normas editoriais, BBC, ITV, Channel 4, todas as grandes televisões britânicas têm normas editoriais bastante avançadas, eu diria. Então, existem menos casos de grandes abusos, embora isso aconteça e tenha erro e falha, nenhum sistema é perfeito. Mas o fato é que a Ofcom é também, dentro do possível, bastante independente pelo menos em relação ao governo do dia. Então, mudou recentemente o governo conservador, o governo trabalhista, o governo conservador, não houve
nenhuma, pode até ser que haja mais para frente, porque as pessoas que trabalham na Ofcom têm determinados mandatos, né? Mas não houve nenhuma alteração na gestão da Ofcom. Esse é um modelo que eu acho que é muito bom, funciona muito bem na Grã-Bretanha. E eu tenho sérias dúvidas se funcionaria bem no Brasil, porque as instituições aqui são muito diferentes da Grã-Bretanha. Para começar, o sistema lá é parlamentarista, aqui não é. Por exemplo, se você for criar uma agência dessa, eu tenho dúvidas, eu não tenho certeza nenhuma com relação a esse esquema. Mas se você fosse criar uma agência como a Ofcom, quem garantiria a independência dessa agência? O Congresso, onde a gente sabe que tem muita gente com interesse na mídia, por exemplo, então tem em determinados pontos um conflito de interesse ali no Congresso. É o governo do dia, que aí cria um monte de suspeição sobre o tamanho da independência desse órgão ou não. Eu acho que é um sistema que funciona muito bem na Grã-Bretanha. Se fosse adaptado aqui, tem que ter várias reservas, e eu, pessoalmente, não gosto dessa ideia de controle de conteúdo. Controle externo de conteúdo, pelo menos, de qualquer forma. Eu acho, mas me preocupa muito o abuso. E a mídia, nós temos que ser sinceros, às vezes comete abusos. Eu acho que aqui no Brasil cada vez menos, acho que existe uma profissionalização geral dos meios de comunicação, a nossa imprensa é bastante forte, não tenho dúvida disso. Se eu não achasse isso, não teria voltado para o Brasil, por exemplo. Mas existem casos de abuso. E eu acho que a gente tem que encontrar formas de lidar com o abuso, mas que não tenha nenhuma interferência estatal, nenhuma interferência externa de um órgão. Uma coisa que me agrada muito, eu estava comentando com o Fernando antes do seminário, é a gente tentar explorar alguma ideia de autorregulação, em que os grupos, TV Cultura, EBC, Rede TV, TV Globo, todos os grandes grupos de mídia, se sentassem e nós propusemos um código mínimo para lidar com abuso. E quando eu falo abuso, eu não estou falando de política. Político sabe se defender, em geral, muito bem. Não é isso que me preocupa. Me preocupa é abuso com a pessoa comum. Nós temos várias histórias na imprensa brasileira e mundial de erros da imprensa que transformaram completamente a vida de pessoas. Como é que você lida com esses abusos? Tudo bem, existe a justiça, mas a gente também sabe que a justiça no Brasil demora muito tempo para agir. Então, eu acho que a gente poderia pensar em alguma coisa das empresas, sem interferência estatal ou do Congresso, etc., em que a gente definiria um código mínimo. Olha, tem uma linha aqui que a gente não ultrapassa. E isso seria mínimo mesmo, seria lidar com abuso de crianças, por exemplo. Entendeu? Coisas que realmente são coisas que não são admissíveis e que, felizmente, acontecem cada vez menos. Mas nós ainda temos vários casos de abuso e eu acho que me preocupa um pouco como a gente lida com abuso. Mas, só voltando ao primeiro ponto, eu não acho... Eu queria dividir com vocês um pouco da minha experiência e de como funciona o sistema na Grã-Bretanha, mas eu não acho que necessariamente você pode replicar isso aqui ao Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Américo Martins. Só registrando que também no portal Estado de São Paulo é possível acompanhar este Seminário Cultura de Liberdade de Imprensa, produzido pela TV Cultura com apoio do Instituto Vladimir Herzog. Agora o professor Eugênio Butti. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Américo, que trabalhamos juntos há alguns anos em alguns eventos no Brasil. A Tereza, a quem agradeço as palavras gentis que ela reservou para mim, muito obrigado. Eu vou tocar no ponto da liberdade de imprensa nas emissoras públicas por uma abordagem pouco ortodoxa, que vai de início parecer comezinha, quase que de um detalhe desprezível, mas eu espero mostrar aos senhores que por esses detalhes nós tocamos nas grandes questões. Eu vou falar de 4 pontos: a gestão, a publicidade, o vínculo com o Estado e o que eu chamo de imperativos estéticos para a televisão pública. Começando pela gestão. O ponto mais grave das emissoras públicas no Brasil é a qualidade da sua gestão. Sistema de avaliação de desempenho dos seus funcionários, transparência na chefia desses funcionários
e no que eles realmente fazem. Transparência ao lidar com os custos envolvidos na emissora pública. Eu, por exemplo, defendo que ao final de cada programa de uma emissora pública, junto com os créditos, sejam exibidos dados como orçamento anual daquela emissora pública, número de funcionários que ela tem, quanto custou aquele programa que acabou de ser exibido, quanto ele custa por ano. E esses dados poderiam ser mais ou menos variados, mas deveriam sempre ser exibidos junto com os créditos da emissora pública. E por que eu falo desse detalhe tão corriqueiro ao falar da independência e da liberdade de imprensa? Porque o primeiro ponto passa pela clareza do compromisso dessa emissora com o público. Ela só é do público se o público puder controlá-la. E o público só poderá controlá-la se os dados forem acessíveis. A maioria imensa das emissoras públicas no Brasil, ou que se dizem públicas, são caixas pretas de funcionários que não trabalham, de funcionários postos ali por favorecimento político, de salários enigmáticos, de gente que acredita que presta conta para um deputado, para um ministro, para um secretário de Estado. Não há a menor condição de haver um ambiente para a liberdade de imprensa num lugar que abriga serviçais de chefes ocultos. A transparência é, portanto, o primeiro passo para se criar um ambiente de liberdade de imprensa. Por isso, eu falo da questão da gestão. Querem discutir programação na TV pública? Querem discutir finalidade de um programa ou de outro, no caso brasileiro, não no caso da BBC? Comecemos pela transparência na gestão. Quem trabalha aqui, quantas vezes vem, quanto recebe no final do mês, o que esse trabalho rende para o cidadão que tem direito à informação e que financia aquele sistema. Segundo ponto que eu considero importante para que nós verifiquemos o ambiente para a liberdade de imprensa: publicidade. Não é verdade que não existam ameaças à liberdade de imprensa no Brasil. Elas existem. É claro que hoje no Brasil nós vivemos um regime de plenitude democrática, mas que poderia ser um pouquinho melhor. É claro que a história do Brasil é acidentada e tem períodos terríveis, lamentáveis, que nós gostaríamos de esquecer. Mas hoje ainda persistem ameaças à liberdade de imprensa. Eu vou me referir a duas e apenas duas. A primeira é a presença da censura judicial, que foi abordada aqui na mesa anterior. Esse é um problema que vem do Poder Judiciário, não é de responsabilidade do Poder Executivo, mas nós não podemos negligenciá-lo como se ele fosse um dado da natureza e da normalidade. Se os raciocínios que inspiram as censuras judiciais que estão aí, e o Estado é apenas um entre dezenas de casos, há pequenos blogs ameaçados ou sob censura hoje no Brasil, que não podem exercer o jornalismo local, que é tão importante. Se esse raciocínio for estendido, nada impede que amanhã 3.000 assuntos sejam considerados proibidos nos jornais pelas autoridades judiciárias. Isso precisa cair por terra, e isso constitui uma ameaça à liberdade de imprensa no Brasil. A segunda ameaça à liberdade de imprensa no Brasil é o volume mastodôntico de verbas oficiais para publicidade comercial. Como, vocês vão dizer, como isso ameaça a liberdade de imprensa? Alguns até dizem, a verba oficial ajuda a financiar jornais pequenos, hoje jornais locais, emissoras locais pelo Brasil afora. Não é verdade. Isso não é verdade. Se o Estado brasileiro quer fazer uma política de fomento para estimular a pluralidade e a diversidade de opinião e de informação no Brasil, deve viabilizar recursos para estímulo ou para financiamento de veículos independentes, aos quais qualquer veículo pode concorrer e disputar em condições de igualdade e em condições democráticas.
A verba publicitária é distribuída de acordo com a discricionariedade da autoridade. E não vamos esquecer dos volumes. O Estado no Brasil é hoje um dos maiores anunciantes do mercado publicitário. E essas verbas, não só no governo federal, mas no governo estadual e em governos municipais, vejam que isso vem subindo numa velocidade espantosa. Essas verbas propiciam, e outra vez eu vou usar a palavra, um ambiente de promiscuidade muito ruim, porque ele favorece a intimidação, outras vezes a mera sugestão, outras vezes favorece a cooptação e a fabricação artificial de simpatia com o dinheiro público. Ora, esse dinheiro público também abastece aqui e ali emissoras públicas de radiodifusão. Rigorosamente, as emissoras públicas não deveriam veicular, como me parece que acontece com a TV Brasil, não veicula publicidade, é isso, não é? A emissora pública não deveria veicular nenhuma mensagem comercial, nenhuma peça publicitária. Quando a emissora pública faz isso, ou ela desenvolve uma relação ruim com o governo, quando o governo é o anunciante, ou ela desenvolve uma subserviência aos regimes de mercado, porque, sem querer, ela precisa prestar contas aos mecanismos que aferem eficiência de um anúncio ou de outro anúncio. Ela perde independência com relação ao mercado, com relação ao consumo, que ela também precisa olhar como um fenômeno a ser descrito, a ser coberto criticamente. As emissoras públicas precisam ser independentes do governo, é verdade, e não são no Brasil, mas também precisam ser independentes do mercado, ou elas não conseguem apresentar uma visão alternativa em relação àquilo que as emissoras comerciais já fazem. As emissoras públicas precisam ser esteticamente diferentes das emissoras comerciais. Quando veiculam anúncios, elas vão ficando plasticamente parecidas, até no ritmo dos intervalos comerciais, até nos filminhos que passam ali. E o público se pergunta, mas para que eu vou dar dinheiro para isso aí? Para fazer uma emissora parecida ou tão parecida com as emissoras comerciais? Por isso, a questão da publicidade é uma questão que precisa ser analisada quando queremos produzir um ambiente de independência e de liberdade de imprensa. O terceiro ponto, talvez eu estoure meu tempo, o terceiro ponto é o vínculo com o Estado. Eu desconheço, e se eu for errado, eu peço que me corrijam, um único caso em que o dirigente de uma empresa ou de uma emissora pública de radiodifusão tenha sido escolhido à revelia da vontade do governo, estadual ou federal. Não há independência. Existe o conselho, como o caso da TV Cultura, do qual eu já fiz parte, e que tem, formalmente, um grande campo de independência de decisão. O Conselho da TV Cultura é o conselho mais independente frente ao poder político que nós temos no Brasil numa empresa pública. Mas não tem poder de demissão. O nosso tem. Tudo bem. Eu acho, me parece que tem o poder de demissão. Mas sem querer fazer uma competição, eu diria que para esse caso é muito importante a história, as décadas que se passaram. Mas mesmo no Conselho da TV Cultura, eu não conheço a escolha de um presidente que tenha sido feito, presidente da TV Cultura, que tenha sido feito contra a vontade do governo. Isso precisa nos fazer pensar. Há independência, há fronteira clara para a liberdade de expressão, para a liberdade de imprensa, se a escolha do dirigente depende tanto assim da vontade do governo? E olha que nós estamos falando da TV Cultura, que ainda é a referência mais fecunda para a comunicação de uma emissora pública no Brasil. Portanto, o vínculo com o Estado precisa ser analisado. No caso da TV Brasil, ela é vinculada à Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto. Deveria ser vinculada, sem subordinação,
e ela não tem subordinação com relação à Secretaria de Comunicação Social, mas deveria ser vinculada ao Ministério da Cultura. O natural, como acontece com a BBC, é que a interface, com o perdão da palavra, com o Estado, se dê por meio do Ministério da Cultura, porque uma emissora pública, ela é um órgão de cultura, ela não é um órgão de comunicação política aos olhos do governo, e não deve ser. Ora, a SECOM tem como incumbência representar a função de relações públicas ou de porta-voz da Presidência da República, fazer assessoria de imprensa da Presidência da República, zelar pela imagem da Presidência da República e distribuir verbas publicitárias da Presidência da República. Há um nítido conflito de interesses entre essas finalidades e as finalidades de uma emissora pública, que precisa criticar o governo, que precisa, às vezes, não favorecer a imagem do Presidente da República. Eu sei que, dada a qualidade dos profissionais que hoje estão na TV Brasil, isso é garantido, muitas vezes, pelo brio pessoal de cada um. Mas, ora, uma emissora não deve estar dependente do brio profissional de cada um. Ela deve estar protegida por um sistema institucional que favoreça, além de garantir, o ambiente de independência. Por isso é tão grave. Aí eu falei do quarto ponto, os imperativos estéticos de uma emissora pública. Eles têm a ver com a independência também, eu gostaria de tocar nesse ponto, mas vai me restar o tempo apenas de enumerá-los. E depois poderíamos discutir. Isso é algo que já publiquei em um artigo anterior, mas os imperativos estéticos de uma emissora pública são, primeiro, almejar o invisível. Pode soar estranho, mas a televisão se ocupa, muitas vezes, de preencher os vazios com imagens gritantes o tempo todo e cercar a imaginação com imagens. É assim que a televisão cativa o seu público, por ocupar-lhe o tempo até o limite do paroxismo. Uma emissora pública pode jogar com o silêncio, pode jogar com a escuridão, ela não depende da dependência do público em relação a ela. E almejar o invisível, para quem faz televisão, é um desafio estético mais do que radical, que eu acho que precisa ser cultivado entre nós. Segundo imperativo estético, desmontar a oferta do gozo pré-fabricado. A televisão comercial, em sua tradição no Brasil, prefere aquilo que é fácil, digerível e repetido, repetitivo. Repetir o tempo todo. Oferecer o prazer tranquilo para o público de reconhecer alguma coisa, de se reencontrar com um velho conhecido, com a velha sensação de que aquilo é conhecido e assim por diante. A TV pública deve sabotar esse mecanismo. Estou falando de coisas estéticas. Deve sabotar esse mecanismo, deve inserir um ruído, não tão grande que afaste o público completamente, mas não tão insignificante que perca de vista a sua própria diferença. É claro que TV pública precisa de público, precisa de audiência, mas com ousadia, querendo libertar o público mais do que cativá-lo. Terceiro imperativo estético, buscar o conteúdo que não cabe na TV comercial. As pessoas se perguntam, o que deve fazer uma TV pública? A resposta é meio simples. Aquilo que a TV comercial não consegue, não sabe ou não pode fazer. Ou não quer, mas se ela quiser, nós estamos com problemas. Existem coisas que mesmo que ela queira, ela não poderá fazer. Cobrir o esporte como um negócio, mostrar o esporte pelo avesso, o que está atrás do gol, o que está atrás do campo de futebol. Até onde pode ir a emissora comercial nesse jogo? Só a emissora pública pode avançar radicalmente nessa direção. Um que eu já antecipei aqui, emancipar no lugar de vender. A TV no Brasil nasceu como máquina de vender. Por isso ela é financiada
pela publicidade. Isso é um pecado? De forma alguma. Não existe democracia sem radiodifusão comercial. Simplesmente isso. Agora, para que serve uma televisão pública? Para vender também? Ou ela deve servir para emancipar o público, inclusive do apelo do consumo? E, por fim, desvencilhar-se do medo do chefe. Isso, para mim, seria o paraíso da comunicação pública. O presidente da instituição tem medo do presidente da República ou do governador do estado. O diretor tem medo do presidente. O editor tem medo do diretor. O repórter tem medo do editor. E assim se produz uma comunicação medrosa, tímida, medíocre e chapa branca, insuportavelmente chapa branca. Eu, quando estava na Radiobras, e com isso eu encerro, conversava muito com os meus jornalistas, e alguns às vezes falavam: mas você não acha que aqui na cobertura do Mensalão eles exageraram, ofenderam? Eu falava: pode ser, mas se dependesse de nós da Radiobras, o Brasil nunca ia saber desse escândalo, e é com isso que eu me preocupo. Muito obrigado. Bom, enquanto as perguntas não chegam, só registrar 2 dados aqui, que eu estava citando no começo, da pesquisa da SECOM de hábitos dos brasileiros em relação à mídia. 83,5% dos brasileiros assistem apenas TV aberta. E 64,6% dos brasileiros consideram o programa mais importante da TV brasileira como formato o telejornal. Por isso que eu quis destacar a responsabilidade que temos na TV pública na produção dos nossos telejornais. Enquanto não chego às perguntas, eu queria ouvir a opinião da Tereza e do Eugênio em relação à proposta que foi colocada pelo Américo Martins da criação de um sistema de autorregulação pelas próprias emissoras de televisão. O que vocês acham? Eu acho que é o ideal, né? Manter o Estado, o governo, os poderes afastados disso seria o ideal. Aproveito para dizer que omiti, embora eu tinha até pensado no assunto, a real ameaça do Poder Judiciário. Esta é real, né? Porque eu fui muito enfática em dizer que vivemos uma plenitude da liberdade de imprensa. Eu acho que essa é real. Agora, cabe à sociedade cobrar um judiciário cada vez mais afinado com o sentimento democrático da sociedade, né? Ninguém está acima do judiciário pela nossa Constituição. Agora, a sociedade está, né? Mas, voltando à pergunta, isso seria ideal. Agora, eu não vejo nenhuma vontade política, né, das empresas privadas de comunicação no Brasil para refletir ou agir na busca dessa autorregulamentação. Não vejo nenhuma vontade de que isso aconteça e acho que a entropia, esse ruído, essa má compreensão do que se está tentando discutir é proposital, né? É interessante dizer que, fingir que, né, estamos enfrentando uma ameaça, assim como é interessante fingir que só existe um lado só para cada notícia, né? Finge-se muito no Brasil que só existe um pensamento acerca de certas coisas, né? Então, eu acho assim, que o grande problema que nós enfrentamos no Brasil hoje é a ausência de pluralismo, né? O que mais está ameaçado no Brasil não é a liberdade de publicar ou difundir. O que mais está ameaçado no Brasil é a pluralidade, né? Eu não vejo vontade, né, assim, das empresas de executar ou perseguir qualquer forma de autorregulamentação.
Não, rapidamente, é claro que a autorregulação ou autorregulamentação, cada uma é uma coisa, mas ambas se completam e são indispensáveis uma à outra. Ela tem ainda um grande campo para crescer no Brasil, mas ela não vai resolver todas as questões. E, nesse sentido, a imprensa não pode ser comparada com a publicidade. São matérias totalmente distintas. Mas as emissoras públicas podem ter códigos detalhados de conduta que autorize o público a cobrá-las quando elas saem da linha. As emissoras públicas teriam que ter nos seus telejornais, pelo menos uma vez por semana, a figura de um ouvidor público, apresentando no ar, nós tentamos isso na Radiobras, fizemos isso na Radiobras, apresentando no ar a reclamação do público. Jornais têm carta de leitor. No Brasil, televisão não tem sessão do telespectador. Isso as TVs públicas poderiam fazer. E quando uma única instituição assume o compromisso com o público de se permitir ser contestada, questionada por esse público, dando as regras do jogo, e nós estamos falando de uma autorregulação que tem uma eficiência razoável e que poderia ser tentada. Mas a proposta, pelo que eu entendi, a proposta do Américo não é bem proposta, ele estava... É uma ideia. Ele estava dizendo assim, não era para as emissoras públicas, ele estava falando do setor privado. Claro. Né? De todo mundo. Estou falando de todo mundo. Eu acho que cabe às empresas... O setor privado seria isso, seria uma busca de autorregulação e regulamentar. Agora, é evidente, as emissoras públicas, essas têm que instituir, as do setor público, elas têm que instituir a regulamentação. Então, quer dizer, há vários níveis da regulação. Então, você tem a lei de criação de uma instituição, como tem a EBC tem, a Fundação Padre Anchieta tem. E depois você tem que ter também regramentos infralegais, descendo até o manual de redação, por exemplo. Chegou uma pergunta aqui da Júlia Carvalho, não está direcionada a ninguém, mas eu coloco aí para a Tereza. Foram mencionados os órgãos de regulação de demais democracias, mas também há problemas de abuso, como no caso da Itália, em que o Premier tem influência direta sobre a agência reguladora. Pergunta ela, o problema não seria, então, não a instalação de uma agência, mas sim o uso que os governantes fariam dela? Mas a agência, quer dizer, se os governantes fazem uso dela, ela não é uma agência independente, né? E a agência reguladora, ela tem que ser necessariamente independente do governo, é uma agência pública, né? O caso da Itália, realmente, ali tudo está muito fora do lugar, no meu entendimento. Eugênio Sérgio Redó, que é o presidente da Associação Paulista de Imprensa, diz o seguinte aqui, caro Eugênio, com sua coragem e objetividade, nós não necessitamos da criação do Conselho Nacional de Autorregulamentação da Comunicação, vez que a regulação é a forma e a essência é o conteúdo. Precisamos melhorar a informação pública. É uma pergunta difícil, porque eu acho que nós precisamos avançar na área de regulamentação e regulação. Mas esse assunto está mal posto, porque, sim, é verdade que existem várias outras figuras, várias outras legislações e regras em funcionamento após o código que nós temos dos anos 60, o Código 62, emendado de 67 e tal. Mas a Constituição, ao tratar dessa matéria, pede uma regulação, pede lei complementar, pede legislação infraconstitucional que discipline essa matéria. Então, quando nós tratamos, por exemplo, sistemas complementares do artigo 223, público, privado e estatal, nós não sabemos direito do que estamos falando. Cada um fala que estatal é uma coisa, cada um fala que público é uma coisa. Tudo isso precisa, até para o nosso foco aqui nessa mesa, a comunicação da radiodifusão pública, nós precisamos dos tais marcos regulatórios. Então, eu acho que aí nós precisamos disso, mas é preciso ficar muito claro que não há controle de conteúdo. E é legítimo que a sociedade, os setores da sociedade, tenham dúvida quanto a isso. Há sinais ambíguos
Há sinais ambíguos. Então, eu acho que sim, nós precisamos melhorar muito a qualidade da imprensa. Eu sou professor, em primeiro lugar, porque eu adoro. Em segundo lugar, porque eu acho importante a formação do jornalista para formar uma imprensa melhor. O jornalista precisa ir para a escola, sim. Precisamos melhorar a qualidade da informação. Mas o Brasil precisa organizar essa matéria de regulação e regulamentação da radiodifusão e sua conexão com a era digital. Precisa. Uma pergunta da Mônica Teixeira, vou passar para o Américo. É possível TV pública em uma sociedade pouco igualitária como a nossa? Você que vem de Londres. A Grã-Bretanha também. Bom, não dá para comparar a desigualdade daqui com de lá, mas eu acho que é possível, sim. Acho que tem tentativas aí, como o Eugênio colocou e colocou bem. O que eu acho é que, com relação à minha experiência na BBC, é que você não consegue replicar exatamente, você não consegue criar uma BBC. Muita gente me pergunta aqui, você gostaria de transformar a RedeTV numa BBC? Não, eu gostaria de trazer, estou trazendo muitos padrões editoriais da BBC para a RedeTV, e eu acho que são aplicáveis inclusive a televisões comerciais, que opera com uma lógica completamente diferente. Eu sempre disse que, como o Eugênio e a Tereza, que uma sociedade tem que ter, uma sociedade do ponto de vista ideal, tem que ter um sistema comercial, público e estatal. O Estado tem que ter formas de comunicação com a sociedade. Isso é a melhor sociedade. Mas eu acho que é possível, sim, criar uma televisão pública aqui, só que ela vai ter um modelo diferente de outros lugares. Não adianta a gente ficar replicando o que aconteceu no resto do mundo, tem que criar um sistema nosso, né? Só um minutinho sobre isso. Pois não. Gostaria de falar rapidamente sobre isso. A pergunta dela foi se, num país com pobreza e desigualdade como o nosso, tem sentido falar em televisão pública. Acho que faz mais sentido ainda. Infelizmente, né, lá atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, né, nós criamos uma televisão de uma face só a comercial. Né? Depois vieram umas que ficaram ali, como disse o Eugênio, essa coisa, até hoje, né, falta uma lei de comunicação pública. Há um grupo de trabalho no âmbito do Estado estudando também essa proposta de regulação. Quem é que regula 223, o que é público, o que é estatal, o que é privado, é do Estado ou da União? Há uma muita confusão aí, há uma zona muito cinzenta. Mas queria dizer rapidamente o seguinte: se cabe à televisão pública oferecer conteúdos alternativos, formadores da cidadania, complementares ao que faz a televisão comercial, nós temos uma boa televisão comercial, o Brasil tem uma das melhores televisões comerciais do mundo. Agora, a televisão pública tem esse outro papel complementar e diferenciado. Aqui, neste momento em que o Brasil está vivendo um período de grande transformação na sua estrutura social, um momento de muita mobilidade, formando uma classe média, reduzindo a grande base de pobreza da nossa pirâmide social. Nesse momento em que 80% da população já estão na classe C, né? É importante não dar para essa grande maioria historicamente excluída não apenas mais comida, não apenas mais linha branca de eletrodomésticos, não apenas consumo, né? Mas não, consumo de bens duráveis e descartáveis, em suma, coisas da sociedade de consumo. É importante, para formar uma sociedade melhor, que a gente dê também informação e cultura, né? E aí a televisão pública pode sim cumprir um importante papel, né? A televisão comercial estará lá dentro da sua lógica da publicidade, do seu negócio financiado, da programação financiada pela publicidade, deixando de fazer algumas coisas, mas a televisão pública estará lá oferecendo bens simbólicos e culturais alternativos. Acho muito importante para a formação de uma sociedade melhor, sobretudo nesse momento. Bom, a gente já estourou o tempo, mas há duas perguntas aqui que eu não vou deixar de fazer. Uma até que eu ia colocar para o Eugênio, a Maria Lídia está mandando: como poderia a TV pública sobreviver independentemente do mercado e dos governos? Como ser independente e livre sem a subvenção dos patrocínios? O cidadão brasileiro aceitaria bancar a independência da TV pública, como na Inglaterra? Eu acho que não. Se a gente lançasse uma campanha de R$500 para financiar a TV pública, seria uma piada de mau gosto, mesmo se fosse proporcional. Mas
é possível estabelecer sistemas de financiamento. As universidades têm financiamento público. E, às vezes, para esses casos, a analogia com a educação é uma boa analogia para a gente entender uma via que pode ser trilhada. A educação é um direito, e, sobretudo, a educação de nível superior, que se ocupa de pesquisas, e de pesquisas que, às vezes, não conduzem a lugar algum, que são as minhas preferidas, ela só pode existir se a sociedade aceitar pagar o preço da especulação intelectual, da investigação científica, que só pode funcionar num regime de plena liberdade. A informação e o debate público é da mesma natureza. Se nós voltarmos aos anos 50 na Europa, e mesmo nos anos 30 nos Estados Unidos, existia entre os políticos de esquerda e de direita uma clareza de que a radiodifusão seria mediadora dos debates públicos. E, nesse sentido, se estivessem entregues ao mercado, teriam que obedecer a regulamentos públicos, como aconteceu com a FCC nos Estados Unidos, ou poderiam ser, a radiodifusão poderia ser ocupada por empresas públicas, por instituições públicas, porque o debate era público e precisava ser público. E essa foi a tradição da Europa. O Brasil tem como fazer financiamento para esse tipo de coisa. É possível reservar verba pública para, eu me refiro, verba que vem do imposto, verba pública, que vem dos estados, mas destinadas, não sujeitas a contingenciamentos, e uma parte de recursos privados que se somam a isso, mas não com finalidade de anunciante. As TVs poderiam ser apoiadas por patrocínios ou por algum tipo de subvenção, como acontece em algumas experiências isoladas de comunicação pública no Brasil, e esses recursos privados poderiam se juntar a isso, como acontece na cultura, por exemplo. Há mecanismos diversos que permitiriam essa soma de recursos do Estado com recursos vindos da iniciativa privada para apoiar, não para obter em troca a ampliação do consumo dos seus produtos. E com base nisso, é possível se fazer um grande percurso que, depois de 10 anos, se você perguntar para a população, você toparia pagar para sustentar a sua televisão? Ele viveu a experiência do valor dessa televisão e ele poderia topar financiar, porque ele viveu essa experiência positiva. Nós temos que pensar, portanto, numa fase intermediária nessa direção, o que é muito favorecido quando a gente pensa nas vantagens da era digital. Tereza vai completar, vai também falar sobre o assunto. Só queria te colocar a última pergunta, Tereza, aí você acrescenta. É para mim mesmo? Qual é a verba da TV Brasil, quantos funcionários tem e como a EBC socorre as TVs educativas citadas? Como socorre as TVs educativas? Pergunta do Zé Maria. Zé Maria, mas deixa eu falar um pouquinho antes sobre financiamento. Eu acho assim, que é muito importante conhecer a Lei 11.652. Ela tem muitas coisas que podem ser melhor aproveitadas, sabe? Por exemplo, sobre financiamento. Há uma experiência em curso que é a cobrança da contribuição de fomento à comunicação pública. Está na nossa lei, a lei da criação da EBC, e que deve ser, a meu ver, ser estendido para todo o campo público de radiodifusão. No entanto, essa verba corresponde a 5% de uma receita do Fistel. No entanto, as teles, é paga pelas teles, né? Pelas empresas de telecomunicações. Daria 1/3 do nosso orçamento. No entanto, as teles não pagam, estamos na justiça enfrentando lá uma ação de constitucionalidade, as teles depositam em juízo e nós não podemos levantar. Estamos com um bom dinheiro lá. Essa verba, 70% dela é da EBC, 30% das outras TVs públicas federais, né? Públicas e estatais, quer dizer, está ali, é onde está mal definido. Lá fala, mas o que são as outras TVs federais, né? As outras são as TVs dos poderes. Na verdade, não são públicas, são estatais. Mas existe esse mecanismo que nós devíamos todos lutar por ele, sabe? Eu tenho ido ao Supremo fazer apelos aos ministros para que julguem essa ADIM logo. Tem 3 anos que ela está lá. Quando isso acontecer, sabe, esse mecanismo pode ser ampliado, a gente discutir a divisão deste bolo de uma outra forma mais equânime. Eu não sei qual a forma, mas assim, isso tem que ser objeto de um debate, mas nós temos uma via, né? Há também as possibilidades de taxação
de produtos hoje eletroeletrônicos relacionados com a radiodifusão, consumidos apenas por uma elite. A gente não poderia cobrar de todos, mas assim, é possível discutir isso. Mas a contribuição ela é importante porque ela pode garantir nossa independência muito em relação ao governo, né? A lei da EBC também garante o patrocínio sem anúncio de produto de empresas públicas e privadas, o apoio à criação de um programa. E nós temos, né, por exemplo, a Vale do Rio Doce apoia a nossa produção do Revista África, que é um programa que nós fazemos no continente africano para aproximar o Brasil, os brasileiros, mais desse continente onde está a matriz da nossa forma, boa parte da nossa matriz étnico-cultural, né? Como temos também das empresas estatais, da Petrobras, da Caixa, esse tipo de apoio, não é publicidade, né? É um determinado produto. Isso é importante, esse programa? Etc. Né? Eu queria falar sobre isso. Agora, a sua pergunta, o orçamento da TV Brasil, a gente hoje conta, é o orçamento da EBC. A EBC é gestora de um sistema público de comunicação que não tem só a televisão pública, tem 8 rádios públicas, tem uma agência pública de notícias, tem uma televisão internacional, que já está em 3 continentes, né? Tem outros serviços conexos aí. O orçamento, este ano, nós estamos construindo um orçamento de 400 milhões, com 30% de receitas próprias. Ou seja, o que a gente capta em serviços, em apoios, em doações, em acordos internacionais, etc. É claro que o meu sonho é chegar a um percentual muito maior de receitas próprias, porque quanto mais a empresa conseguir fazer isso, mais ela caminha para ser não dependente. Na medida que ela seja não dependente financeiramente, ela é menos, digamos, subordinada a qualquer tipo de relação com o Estado. As TVs estaduais, elas viviam por aí em estado de penúria. Nós estamos, eu tenho aqui comigo, na plateia, o Marco Antônio Coelho, né, já passou muitos anos nessa casa, TV Cultura, hoje trabalha conosco na construção dessa rede pública, ele é superintendente de rede da EBC. Nós estamos construindo uma rede pública de televisão com as demais televisões educativas estaduais do Brasil. Hoje eu diria que só não participa da rede a TV Cultura de São Paulo, e é muito natural que não participe, dada a sua trajetória, dada a sua solidez ser maior do que a nossa, sua tradição ser maior do que a nossa, sua programação ser mais sólida do que a nossa. A gente entende, mas temos uma parceria muito boa com a TV Cultura. A gente produz coisas boas juntos, né? Inclusive um produto muito bonitinho que é o Almanac Brasil, né? É uma coprodução nossa. Outras parcerias nós desenvolvemos na gestão passada e vamos continuar desenvolvendo, eu espero, na gestão Sayad, né? O que faz a EBC pelas outras emissoras? Nós atuamos em 2 linhas. Estimulá-las a produzir conteúdos regionais para a grade nacional, com aporte financeiro, né? E isso tem evoluído bem, já tem televisões que estão com programa na grade nacional, coisa impensável há pouco tempo, né? É claro que é um processo muito difícil, porque elas estão muito sucateadas, a capacidade de produção é muito assimétrica, mas isso tem avançado bem. E a outra grande forma é o apoio tecnológico, que terá sua melhor expressão na plataforma comum de televisão pública digital, o chamado operador de rede único. Ou seja, todos vamos operar através de uma mesma plataforma, que a EBC lidera o processo, né, digamos, de construção, mas traz todas elas para operar, para transmitir em sistema digital. Porque isso é uma coisa que é preciso deixar claro aqui, gente. O futuro da comunicação pública no Brasil, futuro mesmo, ela só terá quando a gente atravessar a ponte, né, para o novo mundo, que é o mundo da radiodifusão digital, da comunicação digital. No sistema analógico não tem canal para nós, não tem como formar rede. Durante 6 décadas de televisão, o Jorge Cunha Lima está aqui assentindo, porque ele viveu, ele é um patrimônio dessa luta. Ele sabe, não sobrou espaço para a comunicação pública. O espectro, esse bem público, foi apropriado antes por outros, né? Ou seja, por outras formas, pela televisão privada, por canais estatais, inclusive. Hoje há uma completa balbúrdia no uso deste bem público, igrejas, instituições que não estão a serviço da comunicação. Quer dizer, eu acho que ali
sabe? Quando as pessoas falam, onde eu falo que há um propósito de confundir a discussão, sabe? É razoável que as televisões públicas, federais ou estaduais, não tenham acesso a um canal em certo lugar e tenham igrejas e outras instituições que vendem tapete persa pela televisão, tenham, sabe? Isso não é razoável numa democracia que um bem público como o espectro seja tão mal usado, tão mal administrado como no Brasil. Por isso, a regulação tem que pegar isso também. Obrigado, Tereza. Obrigado, Américo. Obrigado, Eugênio. Alexandre. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os palestrantes. Eu quero agradecer a todo o público, dizer que nós estamos encerrando essa etapa, mas estaremos aqui de volta às 15 horas para a apresentação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, que responderá à questão: a legislação brasileira garante a liberdade de imprensa? Depois nós teremos uma programação que se segue, mas antes de terminarmos daqui, eu quero dizer que os nossos internautas que nos acompanham pela www.tvcultura.com.br, pelo Facebook, pelo portal Terra e pelo portal do Estadão, continuam sendo informados a respeito do nosso seminário, porque eu passo a palavra agora ao Aldo Quiroga, que está ao lado do deputado Miro Teixeira e vai falar a respeito dos nossos assuntos daqui. Vai daí, Aldo, um abraço para você. Obrigado, Alexandre, para você também. Continuamos aqui nessa transmissão do seminário Cultura, Liberdade de Imprensa. Ao meu lado o deputado Miro Teixeira, que é do PDT, deputado federal do PDT do Rio de Janeiro. Ele é jornalista, advogado, participou da elaboração da parte de imprensa na Constituição Federal. Também foi responsável pela ação que terminou na revogação da lei de imprensa. Deputado, a pergunta que a gente vem fazendo durante esses 2 dias: a lei de imprensa, na sua opinião, está ameaçada? A liberdade de imprensa, na sua opinião, está ameaçada? A liberdade de imprensa, como conhecida hoje, não está ameaçada porque é garantida pela Constituição. O que eu percebo é que há uma preocupação, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, com a internet. A internet tem que ser anárquica mesmo, a internet não pode ter controle. A internet é uma rede criada para as pessoas falarem sem a interferência de quem quer que seja, de governo. Então, toda essa discussão que começa a ser levantada em torno de jornais, televisões, isso aí me parece mais ato preparatório para depois chegar ao controle de internet, o que eu acho inadmissível, e todo mundo tem que estar muito ligado nisso. A minha liberdade, a tua liberdade, do exercício da profissão, não depende da opinião de quem quer que seja. Isso aí está definido na Constituição e garantido na Constituição. Mas você repara que a todo instante surge aquele tipo de frase, precisamos olhar a convergência tecnológica, precisamos olhar os novos meios. Mas estão falando de quê? Então você está vendo a repetição de velhos vícios diante das novas tecnologias. Quando surge a impressão dos livros, houve a censura aos livros. Quando surge o rádio, houve muita preocupação com legislação para controlar o noticiário de rádio, a mesma coisa em relação à televisão. Agora, essa discussão é suspeita em relação à internet. No Congresso, tem alguns projetos de lei de controle da internet. Eu me oponho a todos e eu até, numa sessão, cometi uma temeridade, porque pode dar pressa às pessoas de me ver pelas costas. Porque eu digo, se um dia imaginarem que eu vou parar de dizer controlar a internet ou não, se eu morrer, vocês verão, na minha lápide escrito, controlar a internet não, mas aí eu complementei, mas não tenham pressa de ler isso. Mas eu acho que esse tem que ser o grito, controlar a internet não. A ameaça que eu vejo é a ameaça à internet. Agora, deputado, tem uma questão que foi colocada aqui em relação não ao controle do conteúdo do que é veiculado pela imprensa, mas sim a maneira como essa imprensa se distribui. O senhor acha que existe a pluralidade, que isso está garantido no espectro do que são os grandes órgãos de imprensa hoje? Eu acho que há meios para aumentar até essa pluralidade que eu acho necessária. Você tem a liberdade de imprensa não é por decreto, não. Você tem a liberdade de imprensa com a diversidade de veículos e a diversidade de opiniões.
Agora, nós temos no Brasil até uma quantidade enorme de mídias públicas, estamos falando aqui agora da TV Brasil, mas tem a Agência Brasil, os governos estaduais, os governos municipais e mesmo o governo federal, ministros, secretários de Estado, prefeitos, têm horários, tem o Bom Dia, Presidente, o Café da Manhã com o governador, o Café da Manhã com o presidente, Boa Tarde, Primeira-Dama. Você encontra isso em todos os municípios brasileiros. Você encontra uma presença muito maciça do poder público, com meios de comunicação próprios ou então alugados, com horários alugados. E você tem diversidade, sim. Eu temo muito por qualquer tentativa de, em face de novas tecnologias, se criar regras de controle, porque esse direito não está à disposição de ninguém. Este é um direito do povo que tem que ser tratado como direito individual, que não pode ser alterado nem por emenda constitucional. Então, me surpreende muito que pessoas relevantes questionem esse direito, não apenas como expressão do seu pensamento. Como expressão do seu pensamento, deve, todo mundo tem direito de expressar o pensamento, de manifestar a sua opinião. Mas o tipo de intimidação que parece estar havendo e que não vai levar a conclusão alguma por esse lado objetivo, direto, porque nós derrubaremos no Supremo novamente, acaba levando a uma autocensura. Tá certo, deputado. Muito obrigado. Exemplo do que aconteceu com livros, lá na Inquisição. Obrigado, deputado. A gente continua, até logo. A gente continua essa nossa transmissão aqui pela internet. Agora chega a jornalista Maria Lídia. Tudo bem, Maria Lídia? Maria Lídia, uma pergunta que a gente vem fazendo a todos os nossos convidados aqui. Na sua opinião, a liberdade de imprensa está em risco no país? Não acho que esteja em risco, não. Nós temos a liberdade de imprensa garantida não pelo governo, como foi dito aqui nesse seminário pelo ministro Franklin Martins, mas garantida pela Constituição brasileira, e nós vivemos o Estado de Direito. A gente terminou um painel agora falando a respeito da importância das TVs públicas e da relação delas com a liberdade de imprensa. Uma coisa que foi colocada ali foi, por exemplo, o exemplo da BBC, onde essa independência é garantida através dos recursos públicos enviados pelos próprios contribuintes, né? Na forma de uma pequena taxa, de um imposto. Você perguntou isso lá, né? Quer dizer, será que isso funcionaria aqui no Brasil? O que você acha? Olha, eu gostei muito da resposta que foi dada pelo Eugênio Butti, porque a questão que antecedeu e que ele falou com a maior clareza, e eu acho que foi um momento memorável nesse seminário, como o Eugênio Butti colocou, o grande problema não apenas das TVs públicas. Ele estava falando sobre a TV pública, mas de toda a telecomunicação no sentido de rádio, televisão, essas concessões que são dependentes de patrocínios, seja do setor privado, seja os patrocínios do Estado, os institucionais, e isso traz um cerceamento na atuação. Não é exatamente a questão da censura prévia da liberdade de imprensa, mas é uma espécie de cerceamento que mantém a TV pública, mantém a TV privada, a TV aberta, com aquele cuidado, porque está diante da fatura do fim do mês, da necessidade de sobrevivência, da folha de pagamento. Então, o questionamento que eu fiz é exatamente em relação à sobrevivência. Como ser possível, tanto TV privada como pública, né, a libertação dessa subvenção que compromete a sobrevivência? E aí aquela indagação de toda uma mudança de mentalidade, o que ele apresentou, algo que antecede o momento em que o próprio cidadão vai querer pagar um imposto a mais ou uma contribuição a mais para que a TV pública, que ele reconhece ser eficiente, que corresponda às suas necessidades e seus interesses, mereça aquilo que, sempre que sai do bolso, envolve um tipo de privação e sacrifício. A gente chega lá. Tomara, mas eu, pelo que vejo, entendo que vai levar tempo.
Tá bom, obrigado, viu, Maria Lídia? Maria Lídia, jornalista da TV Gazeta. Agora eu converso com o jornalista Ivo Herzog, ele que é filho de Vladimir Herzog e responsável pelo Instituto Herzog, que é um dos patrocinadores, um dos organizadores desse seminário Cultura, Liberdade de Imprensa. Ivo, por que é tão importante a gente discutir isso? A gente já ouviu aqui várias pessoas dizendo que algumas dizem a liberdade está ameaçada, outras não. Sempre é bom voltar a esse assunto? Eu acho que sim, acho que é precisa, porque a sociedade evolui e essas questões elas evoluem, ou seja, um entendimento que a gente tinha num determinado momento histórico nosso, no momento seguinte ele muda, com as novas mídias, com uma série de coisas, até com a questão do avanço da própria democracia, né? A gente ouviu muito aqui nesses 2 dias que do ponto de vista do governo, do poder executivo, não existe ameaça à liberdade de imprensa. Aparentemente faz sentido com algumas ressalvas, mas que existe uma questão muito forte no judiciário, né? Tanto que a palestra de agora à tarde é fundamental porque a gente vai estar com o ministro do Superior Tribunal de Justiça. A liberdade de imprensa ela tem que existir. A imprensa é o 4º poder, é o poder que fiscaliza os outros 3, é o contraponto do executivo, judiciário e legislativo. Então ele é fundamental, como isso foi falado de maneira unânime, para a real democracia existir numa nação, numa sociedade. Agora, você citou aí, enfim, a questão judicial, o Supremo Tribunal Federal, mas tem também uma questão que é o das grandes empresas, que também está em jogo, né? Quer dizer, quando se tenta regulamentar, muito se diz não é a respeito do conteúdo, mas sim da atuação das empresas, o campo dessas empresas. Se ela não está ameaçada, pelo menos aparentemente, pelo governo, pelo executivo no governo e talvez pelo judiciário, essa concentração em grandes empresas também não compromete um pouco a qualidade dessa comunicação? Você usou a palavra de maneira muito feliz. Compromete sim a qualidade da informação, mas não a liberdade da informação. A liberdade ela continua existindo. Uma informação viciada não é uma informação que deixou de ser livre. Ela só não está contando tudo, ela pode estar omitindo uma série de coisas. Então, tem que existir essa regulamentação de quem pode ter acesso aos meios de comunicação, tentar quebrar os monopólios que existem, tentar quebrar essa prática que existe no Brasil, na radiodifusão, que todos os grandes veículos privados estão na mão de políticos, ou de grandes famílias, mas normalmente de políticos. Ou seja, estão com uma finalidade política e não pública, né? Que é, aliás, a televisão, a informação, ela tem um caráter público e não político, econômico. Ela tem uma finalidade para o público, ela tem que trazer de volta o anseio, as necessidades que o público tem. Essa que deve ser o objetivo. Então, o debate sobre a regulamentação dos meios de comunicação é extremamente pertinente, mas isso não tem ligação com a liberdade de imprensa. Só que, infelizmente, talvez até pelos setores que são contra essa regulamentação, se jogou tudo no liquidificador e se bateu junto, e existe uma confusão muito grande. Quando quer se regulamentar a comunicação, quer se regulamentar o que pode ou não pode ser dito. Está entendido? O governo falou aqui de maneira clara que não existe nenhuma intenção desse tipo. Existem sim os vícios dos grandes grupos editoriais que vão ser combatidos, vão ser ajustados pela regulamentação. Maravilha, obrigado, viu, Ivo? Valeu pela tua participação aqui. A gente continua, a TV Cultura continua transmitindo a Fundação Padre Anchieta através da internet esse seminário. A gente lembra que logo mais à tarde, depois do almoço, nós retomamos essa transmissão às 3 da tarde com a palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, sobre a legislação brasileira garantindo a liberdade de imprensa. Logo depois disso, haverá uma mesa de debate formada pela advogada e senadora eleita PPP do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, Luiz Francisco de Carvalho Filho, que é advogado criminal articulista do jornal Folha de São Paulo, também o Miro Teixeira, que acabou de conversar aqui com a gente, deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro, e o doutor Rodrigo Colasso, que é juiz de direito. TV Cultura está transmitindo esse seminário através do seu site, www.tvcultura.com.br/seminário. As perguntas, a participação dos internautas é muito importante, elas podem ser enviadas para o Twitter do seminário, que é o @seminariojor, e essa participação também pode ser feita pelo Facebook, que também está transmitindo essa programação. A gente volta logo mais às 3 da tarde com o Seminário Cultura, Liberdade de Imprensa.